profeta bíblico. Aqui no canal temos estudado a fundo essa figura tão proeminente e importante em todo o texto bíblico, o profeta. Eles estão presentes por toda a Bíblia. Isso porque Moisés foi o primeiro profeta, e depois dele, uma série de profetas foram levantados por Deus para dirigir o povo da aliança ao caminho correto. Já entendemos em nosso último vídeo a relevância que tiveram no período monárquico, e começaremos em breve a estudar os profetas maiores separadamente. Mas antes disso, neste vídeo entenderemos ainda mais sobre a vida deste grupo tão importante para o povo de Deus. A função do profeta. Muitos desafios, líderes malignos, falsos mestres, falsos profetas e falsos ídolos surgiram como erva daninha no meio de Israel. Neste cenário, os profetas eram os responsáveis por denunciar e promover limpeza e libertação espiritual. Não eram simplesmente videntes ou oráculos que previam tragédias e pragas. Eram muito mais que isso. Eles pregavam a lei da aliança, chamavam o povo ao arrependimento e à adequação moral, espiritual e ritual da lei que Deus estabeleceu com todo Israel no Monte Sinai. Tinham inúmeras funções e enfrentaram outras inúmeras dificuldades. Por isso, hoje veremos com mais atenção a vida que a maioria dos profetas vivia, lembrando que essa é uma pequena reconstrução histórica, baseada em estudos e evidências bíblicas. A comissão e a escola de profetas. Para refletirmos sobre o início da atividade profética, há um versículo no livro do profeta Amós que nos revela muita coisa. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Amós estava afirmando a Amazias, sacerdote de Betel, que ele não havia buscado ser profeta, mas foi escolhido por Deus para essa função. O chamado do Senhor para Amós foi mais forte do que qualquer intenção de seu coração. Encontramos um claro momento de comissionamento profético no relato do profeta Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Isaías teve uma visão de Deus assentado em seu trono, e o ouviu chamar alguém que anunciasse sua vontade a Judá. Com o relato de Isaías, podemos ter certeza de que alguns profetas tiveram uma forte experiência com Deus em seu comissionamento. Outro detalhe que vemos no relato do profeta Amós são os grupos de profetas, ou ainda discípulo de profeta ou escola de profetas. Amós era um simples pastor no campo, mas conhecia tais grupos, o que nos leva a crer que eram muito comuns. Vemos um desses grupos de profetas em um relato de Elias e Eliseu. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu. Encontramos grupos muito numerosos de profetas na Bíblia, como quando Obadias escondeu 100 profetas do Senhor das garras de Jezabel, esposa do rei Acabe. Para que se tenha tantos profetas assim, algum tipo de sistema de ensino deve ter sido desenvolvido em Israel. Esse ensino deveria se parecer mais com o discipulado que Jesus aplicou aos apóstolos do que com as escolas modernas. Podemos concluir que alguns desses profetas tomaram a decisão de se juntar ao grupo e atuar nesse ofício. Sendo assim, havia os profetas comissionados, como Isaías, ou profetas voluntários. A profecia em praça pública. Quando falamos em profetas, é claro que pensamos naqueles que tiveram seus nomes e suas histórias registradas na Bíblia. Mas pela extensão territorial de Israel, com tantos desafios, é natural que grupos de profetas como o que acabamos de mencionar existissem. O profeta deveria acusar o pecado da nação inteira. Ele falava ao povo, ao camponês, comerciantes, viajantes e estrangeiros. Ele não ficava apenas na capital, nem focava em um único grupo. Ageu, por exemplo, declarou uma mensagem a todo o povo. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme as instruções do Senhor. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Os profetas não estavam apenas nas cortes reais. Eles atuavam em praça pública, ocupando as praças e as portas das cidades para serem ouvidos por todo o povo com a mensagem que haviam recebido do Senhor. A profecia na corte real.
Se você está acompanhando nossa série sobre os profetas, já sabe que, além de estar presente no meio da população, o profeta ocupava um lugar especial na alta sociedade, a corte real, na presença do próprio rei. E isso era essencial porque a elite tinha seus próprios pecados, alguns que, inclusive, a população mais humilde não tinha condições de cometer, justamente pela condição econômica e social. Como exemplo dos profetas atuando na corte, podemos nos lembrar de Elias enfrentando o pecado do rei Acabe, Isaías incentivando Acaz, ou ainda Eliseu testando a determinação de Joás. Os profetas desempenhavam uma função muito importante em toda a geopolítica daquele tempo, agindo como conselheiros do rei. Aconselhavam quando deveriam entrar em guerra ou evitá-la, mas em todo momento chamavam os líderes da nação a confiarem no Senhor como o real provedor de vitórias. A hostilidade contra os profetas. Apesar de serem proeminentes e importantes, capazes de realizar milagres e serem chamados como o homem de Deus, a vida dos profetas não era fácil nem tranquila. Uma vez que eles denunciavam os pecados das pessoas, eles eram mal vistos. E por muitas vezes sofreram tentativas de calúnias, descréditos e até de morte. Como exemplo, Jeremias declarou: "Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. A palavra do Senhor me trouxe insulto e censura." Ser profeta não era algo simples, mas um ofício extremamente desgastante, e apenas o chamado do Senhor poderia manter esses homens em pé. Podemos aplicar isso às nossas vidas, pois não podemos menosprezar a palavra do Senhor. E com a mesma disposição dos profetas, devemos anunciar o evangelho de arrependimento e salvação. Independente do que isso venha a nos custar, os profetas são grandes exemplos de um ministério fiel em um mundo caído e pecaminoso. Nossa série sobre os profetas ainda não acabou. Para não perder os próximos vídeos, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!